Olá, meu querido, minha querida. Estou aqui, Pastor Herman Temel, para gravar mais um vídeo e falar contigo a respeito de coisas muito importantes do Reino de Deus e de lições de vida direto do trono da graça de Deus para os nossos corações. Eu quero falar com você aqui nesse instante a respeito do poder da concordância, do poder da união, de estarmos com um só pensamento e com um só posicionamento. Veja o que diz a palavra de Deus. Livro de Gênesis, capítulo 11, versículo de número 6, diz assim: E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo quanto o que eles intentarem fazer. Veja bem, este caso eu sei que foi um caso que foi mal diante de Deus, porque os homens estavam em desobediência, construindo a Torre de Babel, para ali permanecerem e não obedecerem a Deus. Mas não é nesse detalhe que eu quero entrar. Eu quero que você preste atenção comigo naquilo que Deus falou. Ele disse: o povo é um e falam uma só língua, e por isso não há limites para aquilo que eles intentarem fazer. Vamos analisar esse texto de uma forma positiva? Vamos aprender algo com esse texto para as nossas vidas? Porque veja só, o povo era um e falava uma mesma língua. Você já pensou se o povo de Deus fosse um? Se o povo de Deus falasse uma só língua? Se o povo de Deus não fosse tão dividido como é, cada um se achando muitas vezes melhor do que o outro, porque eu sou de tal igreja, só minha igreja é salva. Porque eu sou de tal igreja, de tal denominação, de tal ministério, e o meu ministério é melhor, o ministério tal é pior. Você já pensou se o povo de Deus fosse mais unido? Entenda, Jesus, ele só tem uma noiva. A palavra de Deus nos mostra que existe um corpo de Cristo e uma noiva. Ministérios existem muitos, mas a igreja de Cristo é uma só. Se o povo de Deus fosse um povo mais unido, se o povo de Deus falasse uma só língua, quando eu digo uma só língua, tivesse um mesmo posicionamento, brigasse menos e se unisse mais, sabe o que iria acontecer? Como diz a palavra, não haveria limite para tudo aquilo que intentássemos fazer. Tudo que nós, como povo de Deus, como igreja, tentássemos fazer, independente de ministérios, unidos como um só povo, nós conquistaríamos, nós conseguiríamos. Nós teríamos, por exemplo, na presidência do nosso país, um homem que estivesse trazendo as leis para o nosso país, não para privilegiar o povo de Deus, mas que viesse a estar debaixo das Escrituras, de uma forma que não viessem contra o povo de Deus, como tem tantas leis aí, sendo julgadas, projetos de lei que vêm contra o povo de Deus. Vamos trazer isso para uma realidade mais fácil? Você já pensou se dentro da sua casa todos falassem uma mesma língua? Não ia ter limites para aquilo que a tua família poderia conquistar. Vamos falar algo mais próximo de você também? Se todos dentro da tua igreja, do teu ministério, falassem uma só língua, também não haveria limites para onde a sua igreja, o seu ministério poderia chegar. O problema é que há muita divisão. Um fala uma coisa, outro fala outra, um intenta uma coisa, outro intenta outra, e no final da história ninguém consegue nada, e a igreja, a pessoa, a família, o ministério acaba estagnado, parado. Vamos fazer a partir de hoje um propósito? Vamos orar mais pela unidade do povo de Deus? E aí você concorda comigo? Orar mais para que o povo de Deus seja mais unido, independente de placas de ministério, um povo unido, pregando o evangelho, anunciando o caminho do Senhor. Vamos orar para que as famílias sejam mais unidas, que haja mais união dentro das igrejas, dos ministérios. E aí, concorda comigo? Pois é, se nós nos unirmos, não haverá limites. Tudo aquilo que desejarmos, que intentarmos, conseguiremos fazer.
Forte abraço, vou ficando por aqui, Pastor Herman Temel. Se você gostou do vídeo, dá o like, se inscreva no meu canal, compartilhe e viva o Senhor Jesus.